Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar do livro de Juízes, ou o livro das autoridades. É um livro que agora dá continuidade à história de Josué. Josué já conquistou a terra prometida. Foi um período de cerca de 5 anos de combate, de guerra. Chegamos ao ano cerca de 1400 a.C. agora. E Josué morreu. Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote, também morreu. E os anciãos dirigiam o povo. Depois da morte de Josué, os anciãos estavam dirigindo o povo, e esses anciãos eram aqueles que haviam saído da terra do Egito, com a idade de 20 anos para baixo. Eles foram testemunhas das 10 pragas, foram testemunhas do Êxodo, foram testemunhas da peregrinação do deserto, também da conquista da terra de Canaã. Então eles tinham autoridade para instruir e direcionar o povo. Mas após a morte desses anciãos, não havia ali um governo centralizado. Josué não deixou um sucessor, não preparou um sucessor, e então aí começa a queda moral e espiritual do povo, sem a direção de um líder. Então a primeira lição que nós aprendemos do livro de Juízes é que sem essa liderança, sem a organização do corpo, Israel era um corpo, eram 12 tribos, mas sem a organização deste corpo, a anarquia não ia funcionar, precisava de uma liderança. E então, quando eles decaíam na fé, Deus levantava então uma autoridade, Deus levantava um juiz que executasse a vontade de Deus e então livrasse o povo dos seus opressores. Conforme o povo se afastava de Deus, automaticamente eles se tornavam vulneráveis à ação dos opressores e eram dominados por eles. Então, essa é mais uma lição que nós aprendemos no livro de Juízes. O povo de Israel já estava morando na terra que Deus havia prometido, a terra que emana leite e mel. Eles já estavam habitando naquela terra, porém, quando eles se afastavam de Deus, a paz ia embora e vinha a opressão. Isso nos mostra que quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, só o que nos resta é a opressão, o domínio daquilo que vem para nos fazer mal. Muita gente, às vezes, na própria igreja, pessoa que está na igreja, conhece a palavra de Deus, mas ela quer fazer as coisas do jeito dela, ela se afasta do propósito de Deus, ela deixa de fazer aquilo que Deus quer que ela faça, para fazer aquilo que ela acha que deve ser feito. Então, a paz vai embora e vem a opressão. Por isso que nós vemos, às vezes, pessoas que estão dentro da igreja, mas estão oprimidas, estão cheias, estão sendo dominadas pelos maus pensamentos, dominadas pelas fraquezas, dominadas pelo pecado. Então, isso acontece quando nós nos afastamos da vontade de Deus, nos afastamos do propósito de Deus, e é isso que nós vemos acontecer no livro de Juízes. Os 21 capítulos do livro falam dos 13 juízes. O tema central é a degradação moral e espiritual do povo e a misericórdia de Deus em levantar ali pessoas com as quais ele pôde contar para então libertar o povo dessa opressão. A mensagem principal do livro é: sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus nos disse essa mensagem justamente falando em relação à paz. Só a paz quando nós estamos nele. Ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Então, essa paz só existe quando nós estamos nele, quando nós estamos na palavra dele, na direção dele, no centro da vontade dele. Jesus, no livro de Juízes, é o justo juiz, e nós vemos na divisão do livro a ordenação aqui dos 13 juízes, começa pelo primeiro juiz, Otniel. Depois, no capítulo 3, nós vemos o levantamento do primeiro juiz, se levanta a opressão de Cusã-Risataim, que é um rei sírio, e ele então oprime Israel por 8 anos. No capítulo 1 e 2 nós vemos o restante da conquista da terra de Canaã, então o povo se afasta de Deus, vem a opressão de Cusã-Risataim, Deus levanta então lá no capítulo 3 o primeiro juiz, Otniel. Depois vem a opressão de Eglon, Moabita, que oprime Israel por 18 anos, e Deus levanta Eude, o segundo juiz. Ele julga Israel por 80 anos, e então novamente vem a opressão dos filisteus, e Deus usa Sangar, o terceiro juiz, para então livrar o povo das mãos dos seus inimigos. Do capítulo 4 ao 5 nós vemos o levantamento de uma juíza. Nós vemos aí surpreendente, Deus conta com uma mulher. Muita gente diz que a Bíblia é um livro de opressão, é um livro que oprime a mulher, é um livro machista, mas Deus faz questão de deixar registrado que ele pôde contar sim com mulheres para serem autoridades, para julgarem o seu povo, para libertarem o seu povo do jugo da opressão dos seus adversários. E temos aí a quarta juíza, é Débora. E o quinto juiz é Baraque, que junto com Débora
julgaram Israel por 40 anos. Depois disso vem a opressão dos midianitas e povos do Oriente, e Deus levanta então da tribo de Manassés o juiz Gideão. No capítulo 6 ao capítulo 8 nós vemos a história de Gideão, que julgou Israel por 40 anos. Depois, no capítulo 10, vemos o sétimo juiz se levantar, que é Tolá. Tolá julga Israel por 23 anos. Depois nós vemos Jair julgar Israel por 22 anos. E então vem a opressão dos filisteus e amonitas, e é uma opressão que perdura aí por 40 anos. Nós vamos ver se levantar aí alguns juízes nesse período, porém, a opressão dos filisteus perdura até o período de Samuel. Só quem realmente vai finalizar, vai executar o juízo e encerrar essa opressão dos filisteus é Samuel. Então nós vemos nesse período aí se levantar Jefté, que é o 9º juiz, julgou Israel por 6 anos, depois Zibsã, que julgou Israel por 7 anos, Elon, que é o 11º juiz, julgou Israel por 10 anos, depois Abdom por 8 anos, e finalmente, do capítulo 13 ao capítulo 16, vemos Sansão surgindo então como o juiz de Israel, e ele julga Israel por 20 anos. Os capítulos finais de Juízes, do capítulo 17 ao capítulo 21, vem uma advertência. Nós vemos ali várias situações, principalmente em relação à vida dos levitas, que eram os servos do santuário. E a lição que fica é justamente o perigo de nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Então nós vemos a história ali de 2 levitas que tentam fazer as coisas do seu jeito, dá errado. Uma delas traz consequências desastrosas para todo Israel, quase que uma tribo inteira é eliminada por causa disso. E justamente o livro de Juízes se encerra com esse versículo dizendo: nesse período não havia reis em Israel e cada um fazia o que julgava reto. Então fica aí um alerta do livro de Juízes para aqueles que querem fazer as coisas do seu jeito. Não vale a pena, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós temos a instrução, nós temos a palavra de Deus é instrução, é direção, Deus não nos obriga a segui-la, mas se nós não a seguirmos, só nos resta enfrentar consequências desastrosas. É a mesma coisa na orientação de você atravessar a rua. Quando você vai atravessar a rua, qual que é a orientação? Olhe para os 2 lados antes de atravessar. Você pode fazer do seu jeito, você pode atravessar a rua de qualquer jeito, mas existe a orientação, olhe para os 2 lados antes. Se acontecer um desastre, não foi por falta de orientação. É isso que o livro de Juízes traz. A orientação, siga a orientação de Deus é para o nosso bem, é para nos guardar, é para nos proteger do que vem de ruim, da opressão e do domínio da opressão. Se nós nos mantivermos na vontade de Deus, temos paz. E que você receba essa paz aí agora, em nome do Senhor Jesus. No próximo vídeo nós vamos falar do livro de Ruth, que é uma história fantástica, tem muitas lições no livro de Ruth. Nós vamos falar sobre este livro fantástico, que traz uma lição, uma das lições importantes também, e que nos mostra a respeito da genealogia de Jesus. Ruth, ela é moabita e entra na genealogia de Jesus. E o que isso nos ensina? Vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até lá.